Hoje eu quero desejar, do fundo do meu coração, um bom dia a vocês. Porque hoje vai ser um programa diferente. Se vocês ficarem até o final, vocês vão perceber aí. Por quê? Porque esse é um programa de tradição. Esse é o seu Soco Matinal, que é um programa onde tem geopolítica, macroeconomia e também mercado financeiro, para você sentar com todo mundo ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Hoje vamos ter aqui, déficit comercial da indústria é o mais alto em uma década. Pô, déficit comercial da indústria, o que que é? É a balança comercial ali de importação e exportação, só que voltado só para o segmento industrial. Ou seja, estamos importando mais no setor industrial do que exportando, né? Mostrando claramente que o Brasil ainda continua sendo uma grande fazenda. E também temos aí um crescimento, né, da China começando a perder força tanto no setor imobiliário quanto no setor industrial, né? Inclusive com greves específicas lá. A gente teve uma pessoa que inclusive subiu em prédio para dizer ali, dar voz a uma greve na China, porque na China a gente não tem muito espaço ali para greve, né? E quando acontecem esses fatos que fogem um pouco da curva, significa que a situação está muito pior do que aparece. E além disso, a gente tem aí o Big Mac podendo se tornar uma das refeições preferidas aí dos políticos norte-americanos. Por quê? Porque ali o McDonald's está cada vez mais influenciando na política norte-americana, financiando tanto republicanos quanto democratas nesse momento. Por quê? O Manuel vai explicar aqui pra gente. Porque hoje ao meu lado aqui eu tenho pessoas ilustres. Eu não tenho nem palavras para descrever tais pessoas que acabam aparecendo aqui no meu dia. Sendo uma delas ele, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos. Depois de uma apresentação dessa, a gente fica até feliz, né? Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia. Bom dia pra você. Hoje o mercado tá bom, né? Até pra programa também. A galera tá ganhando dinheiro pra caramba aí, que a gente tava analisando umas notícias aí. Mas Tá não produtivo. é programa que você tá pensando, é programador. Você tá ganhando muita grana aí no Você mercado. tá falando que quem faz o programa, então, não tá. O outro programa não tá ganhando dinheiro. É isso que você tá afirmando. Não sei, precisar de uma base comparativa. Deve tá. Não sei. Depois... Então a gente viu aí que o... Não, mas depois dessas mídias digitais aí, a pessoa física deve ter aumentado, né? O custo da mão de obra ali. Com certeza. A mão de obra. Então é isso. O Douglas falou que precisa de uma base maior para averiguar aí se as pessoas que fazem programa estão realmente ganhando mais dinheiro. A gente vai correr atrás desse serviço aí para ele, ver se ele consegue ter uma amostragem maior, eu acho. E também temos aqui Manuel Neto, a voz do Sasuke aqui da UVP Capital. Bom dia, senhoras e senhores. Desculpa aí a ausência, mas é porque o Naruto tomou muito meu tempo aí. Então tava fazendo ali algumas dublagens, então tive que ficar aí um pouquinho fora. Mas basicamente, Douglas, eu acho que você tá querendo tributar nesse outro tipo de programa. Eu te conheço. Você tá querendo aí arrecadar. Tributo tá errado. Se for tributo, eu sou contra. E então, para começar o programa de tradição, eu já vou ler um comentário aqui. Falei que o programa ia ser diferente, né? É o do Tarcísio Lima 3949, comentou no vídeo anterior de ontem. Gosto do Douglas no índice. Olha só. O fato dele falar o índice junto com os motivos e relação ajuda a entender melhor o mercado no dia, mesmo que demore um pouco a mais. Adoro o programa, escuto pelo fone enquanto trabalho. Então, eu queria mandar um abraço aí pro Tarcísio e dizer que, como você pediu educadamente aí pra gente, o Douglas vai falar os índices hoje. Ele já ia falar, Valeu. mas... Obrigado aí, Tarcísio, pelo comentário. De fato, aí é muito interessante a gente analisar com os motivos. Então, vamos iniciar agora com os indicadores ali da economia americana, né? Então, a gente tem principalmente ali subida o Nasdaq Futuro e também o S&P 500 Futuro subindo 0,35 e também o Nasdaq 0,57. Os principais motivos seria muito a parte das divulgações dos indicadores, tanto do PMI como também do CPI, que é basicamente o CPI, você pega ali a parte de variação dos preços ao consumidor, e o PPI é mais a parte ali do produtor, né? Então seria mais ou menos o quanto está sendo para produzir, aí pega muita parte ali de matéria-prima. Então os investidores têm uma sensibilidade positiva em relação a esses dois indicadores, e por esse motivo as bolsas estão subindo lá na parte dos Estados Unidos. Quando a gente vai olhar na parte da Ásia, a gente tem um índice subindo bastante do Nikkei de 3,45. É um dos maiores desde de 2 de agosto. Então está ultrapassando os 36 mil pontos. Então a gente vê uma elevação e também uma recuperação da bolsa deles. E também tem outros índices também subindo bastante, principalmente da bolsa de Hong Kong 0,36 e também da Coreia do Sul 0,12. Então todos estão subindo. Então não teve nenhuma queda lá na Ásia e Pacífico.
Quando a gente vai para a Europa, a dinâmica é um pouco diferente. A gente tem uma distribuição entre caindo e subindo. Então, o que está caindo hoje é a bolsa do Reino Unido, o que está subindo é a bolsa da Alemanha 0,13. O que está fazendo que a bolsa do Reino Unido tenha caído é por conta de algumas divulgações dos empregos de lá. Por quê? Teve uma queda para 4,2%, mas os salários não estão acompanhando uma elevação em relação a outros períodos. Por exemplo, os salários ficaram estagnados já há 2 anos. Então, por mais que está caindo desemprego, os salários não estão elevando, então isso está prejudicando também o consumo das famílias, então isso também tem impactado os indicadores da bolsa deles. Quando a gente vai para commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 0,59, chegando a $79, e o petróleo Brent caindo 0,62, chegando a $81,79 o barril. O petróleo Brent é o nosso de referência, tanto para a Petrobras e também as petroleiras privadas aqui do nosso país. E o minério de ferro também tem caído, chegando a 102,45, e o Bitcoin também tem uma tendência de queda, caindo 0,2%, chegando a 0,79 dólares o nosso querido Bitcoin. Maravilha! Então seguimos aí com as notícias agora internacionais, ou seja, China e Estados Unidos, né? E temos aqui essa greve na China, né? Essa perca de força no mercado imobiliário e também industrial, que é uma grande base ali também da China, né? A China vem com um trabalho muito interessante, para dizer o mínimo, no setor imobiliário. A gente sempre viu a construção daquelas cidades fantasmas, depois demolição, construção novamente, porque ela consegue utilizar, né, através do Partido Comunista Chinês, isso como alavancagem mesmo, como geração de empregos. E a gente vê hoje aí essa crise, né, essa greve que está acontecendo. O que você pode dizer sobre isso aí, Douglas? Então, são 2 setores que dependem muito da mão de obra, né? Então, por exemplo, até o modelo de negócio de empresas de construção civil é muito por projeto. Então, você tem um projeto ali, você contrata a maior quantidade de pessoas e quando finaliza aquele projeto, você basicamente tem a flexibilidade ali de encerrar também essa parte de relação de trabalho, né? Quando a gente percebe, houve um aumento de 3% em relação ao primeiro semestre de 2024, então já teve essa elevação em percentuais. E um dos motivos é por conta de segurança social. Então, ou seja, os trabalhadores querem mais direitos, querem ser mais assistido, né, pelo Estado. De certa forma, se perder o seu emprego, ter o seguro-desemprego, enfim, todos aqueles direitos que os trabalhadores têm, principalmente aqui no nosso país também. Por exemplo, o FGTS, que é o Fundo Garantidor de Tempo de Serviço também. Então, dessa forma, lá na China ainda não tem esse tipo de auxílio social para os trabalhadores. E outra coisa também que tem sofrido bastante é a parte dos imigrantes, porque se os próprios chineses têm essa dificuldade nessa parte dos trabalhos, os imigrantes também têm sofrido bastante, muito por conta também de horários que não são tão flexíveis. Então a gente já viu bastante notícias, não só da China, mas também de outros países do continente asiático, que eles trabalham em horários maiores do que normal em outros países, né? Por exemplo, a gente tem um regime de 8 horas aqui no Brasil. Lá passa disso, vai de 12 a 15 horas, por exemplo. Então, de certa forma, eles têm percebido que precisava de maior flexibilidade, precisava de maiores seguros também. Então, isso tem impactado essas empresas e principalmente também devido a maiores oscilações do mercado, né? Teve por exemplo, a gente trouxe algumas empresas do setor de construção civil passando por dificuldade financeira, principalmente a Evergrande, teve aquele calote dos credores, né, de mais de 300 bilhões que tinham passivos tributários, passivos também de dívida. Então, tudo isso tem influenciado ali para que os trabalhadores tivessem querendo esses direitos, né? Então, isso tem impactado essas companhias de lá. Isso aí é preguiça. O chinês hoje em dia não pode trabalhar mais 16 horas por dia aí, que já tá reclamando. Sobra 8 pra dormir. Trabalhar e dormir, fazer o que mais? Então, tá ótimo. Tá errado isso aí. Seguimos aí. Só o Xi Jinping que deve pensar isso. Ele deve pensar isso, 16 horas, sobra 8 pra dormir, faz as contas, acabou. Dorme na empresa, pronto. Não tem tempo pra reclamar do governo. É isso. Nem assistir TV. A gente fica aqui falando aqui no Ocidente, mas não tem nenhuma reclamação formal da China. Eu nunca vi um trabalhador vir na público, na TV, falar. Verdade. E outro detalhe que a gente também pode analisar é muito essa questão de seguridade social. Não é só aqui no nosso país que a gente tem esse desafio, né? A gente pega na França, Estados Unidos, a gente pega países da União Europeia também, todos esses países também na Ásia agora com a China. Japão também é um dos maiores países que tem maior dificuldade com segurança social, seguridade também.
Então, esse já é um problema de várias nações, né? Então, a gente olhando esse cenário também na China, que é um país que cresce bastante, de forma quantitativa, né, em relação ao PIB de outros países, também passa por essa situação aí. Justamente. A outra notícia internacional que nós temos aqui, né, dos Estados Unidos, é o quanto que o McDonald's está influenciando na política, né? O McDonald's, só para entender, ele tem mais de 150 mil funcionários nos Estados Unidos. E qual que é o interesse real dele? Quando a gente tem um aumento do salário mínimo, para a base trabalhadora que trabalha no McDonald's, significa um grande aumento de despesa para a companhia, né? Porque o McDonald's costuma pagar um valor bem baixo, equiparando-se ao salário mínimo lá nos Estados Unidos. E lá é um pouco diferente, por quê? Cada estado tem o seu salário mínimo, diferente do Brasil, que a União determina qual que é o salário mínimo. E também a grande diferença é que, enquanto no Brasil o investimento privado, ou seja, de empresas, de pessoas físicas, em candidaturas de candidatos a deputados, a vereadores e tudo mais, é restrito, nos Estados Unidos, na verdade, é incentivado porque é a única forma, né? A gente não tem um fundo eleitoral pago para as pessoas. Lá, quem acredita no candidato, quem acredita que aquele candidato vai trazer um retorno para ele de alguma forma, investe na candidatura daquele candidato. E aí a gente vê que o McDonald's, né, já investiu mais de 6 milhões de dólares em candidatos, né, tanto republicano quanto democratas. A única máxima que ele determina ali nesse investimento é que esses candidatos sejam contrários ao aumento do salário mínimo. Olha que interessante. Ou seja, tanto faz se é democrata ou republicano, tanto faz outras políticas, desde que aquele candidato seja claramente um defensor da manutenção do salário mínimo. É basicamente o McDonald's jogando com seu interesse. É o famoso conchavo, né? Que a gente tá vendo ali, literalmente, um lobby bem expressivo. Então, se você vê que talvez aqui na política brasileira, os políticos tentam meio que fazer isso de forma escondida, lá é bem descarado mesmo, tanto porque, como o Edson foi bem assertivo, não existe um fundo ali para você fomentar os políticos em si. Então, é só através de ou pessoa jurídica ou pessoa física. Então, você acaba fazendo ali a alocação conforme o seu interesse. Então, é um país que é voltado ali para o capitalismo puro. É interessante que o McDonald's ele não tem essa preferência, seja por democrata ou por republicano, e principalmente quando você vai olhar para um dos estados ali que é mais populista ou que está mais voltado ali para políticas sociais, como é o caso da Califórnia, ele está investindo fortemente ali, porque ele tem ali uma base bem grande ali de empregados, e quando você tem esse aumento expressivo aí no salário mínimo, quando eu falo aumento expressivo, que é aquela variação de 5, 10 dólares ali na hora trabalhada, isso acaba impactando ali na margem do McDonald's, que já não é uma margem muito alta. E aí você tem um pouco manobrabilidade para estar aumentando o custo, o preço do McDonald's ali, do hambúrguer que está sendo vendido, então você acaba ficando muito refém ali do salário mínimo mesmo. Então por isso que existe esse incentivo. E só um dado aqui para vocês terem noção de como que isso aconteceu aí nos últimos anos. De 1999 até 2012, o McDonald's tinha ali feito alguns investimentos na parte política, fazendo a candidatura de algumas pessoas que eles achavam que seriam mais propensos para fomentar o seu negócio, só que esse valor que foi gasto de 1999 até 2012, só no ano ali de 2023 até 2024 já foi 23 vezes maior. Então você vê como que está sendo importante aí essa preocupação, porque se não houver essa acomodação de custo ou então essa mudança, isso pode impactar fortemente aí os resultados da companhia. Justo. Indo para as notícias nacionais, a gente tem aí o déficit, né, na balança comercial e de indústria, ou seja, do setor industrial. Como que isso acontece? O Brasil ele é um grande exportador, mas ele é um exportador de commodities. A gente fala de carne, soja, materiais mais básicos ali. E ele importa muito produto com valor agregado maior, tecnologia, entre outras coisas, né? Quando a gente tem essa balança comercial de compra e venda, exportação e importação entre países, né, a gente percebe principalmente qual que é a grande força do país. Hoje, a nossa força é o agronegócio, de certa forma, né? Claro que a gente tem incentivos, a gente também tem iniciativas em outras áreas, mas a gente vê claramente aí que na balança comercial a gente não consegue ganhar na indústria. Até aí tudo bem, nada novo, feijoada. Só que essa última balança comercial foi a pior em 10 anos, na última década inteira. Ou seja, a gente teve um déficit comercial de 28,4
bilhões de dólares, cara. Ou seja, a gente está importando muito mais no setor industrial do que exportando. Exatamente, principalmente ali na queda, que a gente tem um valor total, né, de déficit de 28,4 bilhões, mas se a gente for pegar já com categorias, a gente tem a queda maior no setor automobilístico, que ele tinha reportado no trimestre anterior 6,57 bilhões, e agora teve uma queda muito expressiva. Então, de certa forma, isso impactou bastante, porque, por exemplo, a gente vê muito carros que estão sendo importados, né, principalmente dessas marcas já que não... Porque assim, a gente fala carros nacionais porque, por mais que são marcas internacionais, eles têm a própria fábrica aqui. Então, a gente tem o Chevrolet, a gente tem a Volkswagen, a gente tinha a Ford que saiu, mas ela também estava instalada aqui no nosso país. Agora, quando a gente pega uma dinâmica diferente, igual, por exemplo, carros da BYD, a gente não tem um polo industrial aqui no nosso país. Então, de certa forma, isso também impacta bastante. Então, o setor automobilístico, ele perdeu bastante força em relação ao trimestre anterior. Então, ele caiu 25,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, teve uma queda na parte de média tecnologia, porque a gente tem alta tecnologia, que aí já pega aqueles produtos que a gente exporta que tem um maior valor agregado, e também teve queda também na média tecnologia, que é o que quando salvava bastante nessa parte da balança comercial. Então, por exemplo, antes a gente tinha, no mesmo período do ano passado, a gente tinha 5,71 bilhões e esse valor caiu para 1,99. Então, teve uma queda ali de 61,1%. Então, mesmo aquelas exportações que salvavam a nossa balança comercial, principalmente aqui na parte industrial, também teve queda. E outro detalhe que a gente também pode analisar é muito a dependência que a gente tem da China. A gente tem uma dependência de exportação, que é natural mesmo, que ele é o nosso maior cliente ali dos bens primários, mas quando a gente vai pegar a parte ali de importação, a gente também é muito dependente deles. Então, com a China tendo maior influência do governo deles também, por exemplo, reduzindo preços também até de, por exemplo, siderúrgica, né? Mano, a gente viu alguns resultados da Gerdau, da Ferbasa vindo um pouco menor em relação a períodos anteriores, porque o próprio governo já tem ofertado já bens com pouca tecnologia também, com preços mais atrativos. Então, isso tem, de certa forma, reduzido aqui os nossos valores de exportação dos bens industriais. E outras coisas também que a gente pode analisar que aí já é uma questão estrutural do nosso país, porque a gente tem a maior complexidade tributária, então a gente tem uma alíquota muito alta em relação a esses produtos, né? Porque quando a gente pega a indústria, ela é basicamente tributada em cadeia, né? A gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, então ele é em cadeia também, tem o ICMS também, pega tanto de mercadoria e serviço. Aí a gente tem um dólar mais alto que dificulta as empresas desse setor importar melhores máquinas, né, em relação a melhores tecnologias. Então, se a gente tem um dólar mais alto, fica mais caro para ela importar, fica mais caro também para ela fazer novos investimentos de expansão. E a gente também tem uma necessidade de maior mão de obra qualificada. Então, quando a gente pega alguns indicadores mesmo, por exemplo, a gente tem um dos países que os jovens nem trabalha e nem estuda, né? Ficou até um meme na época das eleições. Então, isso também a gente carece, né? A gente carece muito dessa mão de obra qualificada, que é o futuro do nosso país. Então, a gente não tem... a gente já está passando por essas maiores dificuldades. E ainda necessita melhorar esses indicadores. Então, de certa forma, traz um pessimismo em relação, principalmente ali nessas exportações de produtos mais com valor mais agregado, né? É isso mesmo. Indo para, então, a outra notícia nacional que a gente tem é sobre ele, aquele banco do cartãozinho roxo, Nubank. Nubank vem aí desafiando grandes bancos como a Caixa, o Itaú e Bradesco, também em outras cidades fora do eixo Rio-São Paulo, né? O banco que sempre foi muito forte ali, tanto no Rio quanto em São Paulo, por ser um banco digital, por ser um banco um pouco inovador, por não ter agências físicas, alcançando agora as massas em outras capitais, né? Fica evidente o quanto que ele está avançando, né? A gente vê uma pesquisa pela Futura Inteligência, né? Revelando que nas capitais de Manaus, Belém, Aracaju e Goiânia e Vitória, o Nubank já é o banco mais bem avaliado, né? E também que ele é muito popular entre jovens, pessoas com maior escolaridade e também, a gente sabe, pessoas que têm o cabelo colorido, né? Então, a gente vê aí claramente o quanto que o Nubank consegue aí com outra roupagem, com outra cara, jovem, totalmente diferente, continuar enfiando consórcio e produto ruim em cima de todo mundo, como todo banco tradicional faz. Comenta aí você
está aí nos assistindo, se você tem conta no Nubank, o que você gosta ali no Nubank, o que você acha que é um diferencial, é só comodidade, ou porque você viu que era disruptivo ali, porque o Nubank também tem essa questão de que foi o primeiro a chegar ali no mar de fintechs, né? Exato. Então isso acabou que gerou aí aquela disrupção, que você quando entra num mercado que era muito... vamos dizer assim, conservador no sentido de ter poucas opções, que era Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, então você não tinha ali um incentivo para aumentar ali o produto ou então um atendimento. Quando o Nubank veio isso foi muito salutar para o mercado como um todo, porque ele acabou fomentando, ele fez aqueles bancões ali que estavam muito acomodados, para que eu vou investir num melhor atendimento ou numa melhor experiência se eu não tenho nenhum concorrente, não tem ninguém aqui. Então quando isso aconteceu, veio outras instituições, mas o Nubank foi o primeiro. E o Nubank tem muito essa pegada jovial, tem essa pegada aí também com as pessoas aí que têm maior escolaridade e principalmente a questão digital, de facilidade, comodidade. Então você quer fazer uma operação, isso ali é realizado em poucos segundos ou poucos minutos, então não tem muita burocracia. Isso foi o que, sem dúvida nenhuma, que o brasileiro mais se identificou, porque vão aqui, você mesmo que está aí assistindo do outro lado, provavelmente você teve que em algum momento da sua vida ir em alguma dessas grandes instituições fazer uma pequena alteração de senha, fazer uma pequena alteração de dados, e quantas horas você não ficou ali para fazer uma alteração dessa? Então, sim, tempo hoje é dinheiro, é burocracia, então você vê que essa instituição está fazendo esse upgrade e você vê as outras instituições correndo lá atrás também, isso é muito salutar, porque mesmo que você às vezes não goste do Nubank, não gosta do atendimento, ou não acha que a instituição é confiável, mas ela fez todo o mercado se movimentar. Então isso é muito bom porque todos nós ganhamos. Então você vê Bradesco, que é muito arcaico, está melhorando agora, está incentivando a Caixa, que é um dos piores bancos no sentido de tecnologia, no sentido de atendimento ao consumidor, porque é um banco estatal e ele não é listado, então ele não tem muito incentivo. Está melhorando. Então isso é algo que a gente vê como positivo e a gente vê que isso está incentivando de forma benéfica todo o ecossistema. Então quem ganha somos nós, o consumidor. Então isso é muito bom e para o ponto do investidor também é bom que você olhe e você vê ali que o mercado ele é rentável, que ele cabe não somente uma instituição ou quatro, então existe espaço para outras ali também fomentar positivamente. E aí a gente vê o quão importante é você sempre ter alguém disruptivo, alguém que causa uma inovação no mercado. Porque hoje banco digital é mais fácil, né? A gente, logo após o Nubank, a gente teve vários outros bancos ali que também pegaram essa fatia de mercado, mas tudo veio de um grande posicionamento ali, de uma marca que é o Nubank especificamente, né? Então, quando tem um establishment, né, eu gosto dessa palavra, que é o que as coisas são, né? Como que as coisas estão, sistema. Já está estabelecido, quando você coloca alguém ali que faz um barulho, que bagunça tudo, todo mundo tem que se mover para acompanhar a inovação. Você não consegue parar uma inovação, né? Então o Nubank aí, parabéns pro Nubank, correndo sempre atrás aí, tomara que consiga crescer mais ainda, mas que um dia a gente fique grande o suficiente para que a UVP Capital consiga comprar ele daqui a um tempo. Indo para as notícias não tão irrelevantes agora, eu vou abrir aqui os comentários do vídeo anterior, a gente vem aqui com quem? Eu tenho um comentário do OPN Perim, falando, vou precisar novamente fazer uma reclamação formal. Em prol do meu consultor com a voz mais suave desse Brasil, volta Sasuke, tá aqui de volta seu consultor. Seu pedido é uma ordem. Qual que é o nome dele mesmo? Otávio. Otávio, seja muito bem-vindo de volta ao programa, seu consultor tá aqui, e é isso aí. Perfeito. O Otávio aí é a voz de Deus, hein? Então, maravilha. Mas é como eu disse, né? Tava com a agenda cheia aí pra fazer as dublagens, então, mas agora a agenda tá mais controlada. Basicamente aqui eu também vou trazer aqui um comentário do Salve Produtor, que estava querendo ali o nosso posicionamento, de como que o Greenwash ali, que foi uma operação da Polícia Federal, iria afetar os fiagros. Basicamente você vai ter vamos dizer assim, um ecossistema como um todo pode sofrer ali alguns respingos, mas principalmente os fundos que tinham ali diretamente ali algum vínculo com essa operação, porque basicamente como que funcionou essa operação? É nada mais ali de que um grande espertalhão ali estava fazendo algumas tomadas de terra meio que no garimpo ali, no garimpo não, meio na grilhagem, então estava ali tomando algumas terras de forma ilegal ali na região do Amazonas e estava fazendo a venda de crédito de carbono. E essa venda de crédito de carbono de aproximadamente 180 milhões, ele estava fazendo através de um fundo de direito creditório, que é onde esses fundos fiagros estavam posicionados nesse fundo de direito creditório. Então, esses fundos fiagros, eles têm ali uma posição nesse fundo de direito creditório
E como teve essa operação, esse fundo teve que reduzir drasticamente 50% ali da posição do fundo, que já não era muito grande, era cerca ali de 60 milhões, teve que reduzir aí pela metade. Então isso acabou impactando tanto na quantidade de cotas como também no valor das cotas aí desses fiagros direto. Aí você fala, Manuel, mas são só 2 fiagros ali que diretamente tinham ali vínculo a esse fundo de direitos creditórios. Só que existe outros fiagros que acabam investindo em outros fiagros. Então, vamos dizer assim, tem um fiagro que é maior, que tem ali uma gestão, mas ele acaba tendo um percentual do portfólio dele que faz a alocação também nesses outros fiagros menores. Então, esses 2 fiagros da Azequest que vão ser mais impactados, mas os outros que tinham posições ali menores também vão acabar respingando. E também para questão aí de conteúdo, a gestora desse fundo falou que já vai acionar judicialmente aí para ver se tem alguma forma cabível aí de conseguir, junto a esse fundo de direito creditório, aí, reaver esse prejuízo, visto que ela não tinha ali ciência diretamente dessa ilegalidade aí, nessa questão em específico. Maravilha. Sim, Qual é o tem seu? até um detalhe dos fiagros, né? Porque fiagro é muito novo, né, no mercado. Ele teve início ali por volta de 2021 e a gente queria que fosse mais algo mais tangível, né? Ou seja, ele comprando terras, fazenda, fazendo toda a estrutura de capital. Só que a gente percebeu muito que era muito vinculado ao crédito, né? E quando tá vinculado ao crédito, a gente tem muito esse risco do credor mesmo, né? Saber onde ele está se posicionando. Então é sempre importante a gente analisar qual que são as taxas, se ele é high yield ou se ele é high grade, que seria a diferença, né? High yield basicamente é aqueles fundos que querem maior rendimento, né? Então tem uma carteira ali que às vezes tem CDI mais 7, CDI mais 6, então percebe que é um crédito muito mais atrativo, mas por ser atrativo também o balanço dessas empresas é um pouco mais arriscado. O crédito é nebuloso. Exatamente, então é sempre importante a gente analisar os balanços dessas empresas e também o fiagro para a gente não passar por essa situação mesmo que veio acontecendo. Maravilha. Qual é o seu comentário, Douglas Ribeiro? Bom, meu comentário vai ser pro Theo, _Araújo. Ele perguntou o seguinte: já começou bem o dia. Sou aluno e, lógico, enchi a mochila de Bradesco. Já pagou até o curso. Vamos falar de Itaúsa. Então, a gente vai falar de Itaúsa daqui a pouco também. E o Bradesco, a gente tava falando, né? Tem até fazer um convite também. Tem um segundo episódio do Lucros Líquidos que a gente fala muito sobre os bancos. E nesse episódio, na época, a gente falou da possível recuperação do Bradesco. Então, na época, a gente também estava trazendo alguns dados. Por exemplo, o Bradesco, ele reduziu a margem financeira dele, que é basicamente o quanto ele capta, o spread, basicamente é o spread dele, quanto ele capta do mercado e o quanto ele repassa disso em forma de crédito. Ele reduziu a margem financeira e eu também fiquei analisando sobre isso. É porque também ele não está fazendo maiores expansão, ou seja, criando mais crédito. Eu acho que ele está trabalhando mais com aqueles créditos mais próprios deles agora, né? Tentando já melhorar o que já tem, para tentar aumentar a rentabilidade. Portanto, que caiu até o PDD, né? Que é a provisão para devedores duvidosos. Então, teve maior parte ali também de índice de cobertura. Então, a gente viu que o Bradesco, de certa forma, tem se recuperado. Então, a gente está torcendo também para que ele possa se recuperar ainda mais e voltar a ser o que era antes, quando ele estava pau a pau ali com o Banco Itaú. Interessante. Como a gente teve uma multidão empolvorosa, né, amando o nosso programa e comentando bastante, vou ler mais alguns comentários rápidos aqui. Tem o @Lucas Conrado disse: KKK não tem jeito, é o melhor programa do YouTube brasileiro e venezuelano. Chupa Venezuela, chupa Maduro. E também teve o @ Rodrigues Carneiro Cunha Pós. Melhor canal de notícia de todos os tempos, com certeza. Tem a Isabela, boa tarde Isabela. O Wellington Giovanni, já posso almoçar? Aí sim, pode almoçar, tá autorizado. E aqui o Gabriel Vertoso colocou, já posso almoçar. E o Diogo Caleu 3C3 falou, eu. Então, eu não entendi muito bem aí o diálogo de vocês, né? Eu acho que, espero que... O povo tava com fome, pô. Então, é isso. Então, o Gabriel quer almoçar e o Diego falou, eu. Interessante, né? A gente vem aqui então para notícias não tão irrelevantes, que é a geada, né, em áreas de café que tem um prejuízo aí para produtores e afeta também o mercado, né? E o café arábico, né, que ele é um café com valor agregado um pouco maior, tá com o preço subindo ali na bolsa de Nova York, principalmente pelo fato de que essas geadas atrapalharam, né, a produção aqui no Brasil, e o Brasil é o maior produtor do café arábico do mundo.
Tá sentindo frio recentemente aí? Tá meio friozinho. Tá diferente, né? Tá Aqui em difícil. Goiânia, dando 10 graus, 8 graus em alguns pontos aí. Tá O Lucas aí, o nosso querido aí, parceiro, que fale, né? De manhã tá complicado. Olha, ó. O banho tá tão ruim que eu mesmo tenho uns 4 dias que eu não tomo. Essa é tradição, né? Não pode perder. Mas então, basicamente você pega aí essa friaca que tá acontecendo aí e um frio intenso pra nossa região aqui. Você pega ali pro Cerrado Mineiro e também pra alguma região ali de São Paulo. Goiânia, Acaba. 24 graus, já tá quase dizimando a população aqui, né? Você Tem tá que parar quase... Você vê aquele cheiro de naftalina por todo lado, né? Tá Porque errado já isso aí, tirou. tem que parar esse frio aí. Tem que parar. A previsão é quarta, né? Vamos ver Previsão é se dessa quarta-feira. vez acerta. Eu acho que vai estender até o domingo, eu espero, né? Final de semana, ficar tranquilo. Também final com de semana pode friozinho. ficar frio. É bom. Semana é bom. Mas basicamente, como que foi essa questão aí do impacto? Por que que subiu aí quase 3% aí na cotação do café? É porque é no boato, né? Você não teve ainda a confirmação ou não teve ainda afetou tão drasticamente ainda a produção, mas teve regiões ali como do Cerrado Mineiro e algumas regiões ali de São Paulo que acabou afetando aí, registraram geada, que pode ser que impacte a produção, mas aonde tem a maior produção ali de café, que é no sul de Minas Gerais, não teve ainda registros severos aí da parte de geada, mas pode ser que se estender essa frente fria, que está sendo muito atípico por esses efeitos aí ambientais, tanto do El Niño, da transição do El Niño, isso pode aí gerar um impacto, e como tem esse boato, se isso concretizar, isso pode impactar. Então, como o mercado está sempre tentando prever movimentos futuros, então isso que gerou aí toda essa volatilidade aí no preço da commodity. Maravilha. E agora falando da outra notícia não tão irrelevante, né? Nós temos aí ela, voltou, a Itaúsa, né? A Itaúsa aí tem um lucro recorrente de 3,64 bilhões de reais, né? E desse lucro ela vai distribuir em juros sobre capital próprio 1,4 bilhão de reais, né? A Itaúsa aí, dona das melhores empresas, uma das melhores empresas do Brasil, depois da UVP Capital, né? Claro, com certeza, né? A Itaúsa dona do Itaú, dona do Duratex, Alpargatas e várias outras empresas. Companhia maravilhosa, mas isso não é uma recomendação de compra. Em pouco tempo a Supernova será a melhor hold. Com melhor certeza. Que Inclusive, Itaúsa tem que continuar com esse lucro aí, tem que continuar crescendo, porque quando a gente comprar eles, ele tem que trazer lucro pra gente também. Então, como eu tinha prometido no bloco anterior, tinha falado que a gente ia falar da Itaúsa. Então, esse lucro teve um crescimento ali de 22,4%. Isso foi muito impactado ali positivamente por conta das despesas administrativas, que teve uma queda ali de 7%, e as despesas tributárias também, que teve uma queda na mesma proporção de 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, totalizou 106%. E além disso, a companhia informou que teve um aumento de 12% em valor de mercado, então de 128,6 bilhões. É sempre interessante a gente analisar o valor de mercado da Itaúsa, porque os resultados dela vêm por equivalência patrimonial. O que seria isso? Vamos imaginar que a gente tem R$1 milhão e a gente compra uma empresa. A gente comprou 10% de uma empresa. A gente vai reconhecer os resultados da nossa companhia apenas com os 10% que a gente conseguiu comprar dessa outra. Então, é por equivalência do quanto você consegue em percentual daquela outra empresa. Tanto que a maioria dos resultados da Itaúsa ainda vem grande parte do Itaú, é quase 70% dos resultados. Então, ela é uma hold, mas ainda está buscando se, de certa forma, ali, distribuir mais os investimentos, tanto na CCR, como também na Alpargatas, na Dexo, em outras, na Egio também, que é a empresa de saneamento, a maior empresa de saneamento privado do país. E, além disso, ela vai também remunerar ali seus acionistas com 1,4 bilhões em JCP. Esse valor vai ser pago ali em 30 de agosto de 2024, só que já é para os acionistas antigos, porque era para ser posicionado em relação a junho e também a março. Então, ela já tinha divulgado que iria pagar 830 milhões relativos a junho e também 615 milhões relativos a março. Então, não tem como se posicionar hoje para receber esse provento no dia 30 de agosto de 2024. Não então, adianta entrar agora para adianta. tentar buscar isso, né? Essa é a DataX e a Datacom, né? Que a gente sempre fala aqui. Exatamente. É sobre isso. A gente vai pro recado final agora? Não, calma. Que isso? Que isso? Calma. Afoito. Tá precoce. Calma, vamos lá. Olha,
A gente sempre tem aqui assuntos muito bons, a gente traz aqui no programa. Assim, eu fico realmente feliz com a audiência que a gente está tendo, recorrente. Eu vejo muita gente voltando aqui, comentando, né? O número de views subindo, o dinheiro no nosso bolso. Fico feliz pra caramba, né? E com isso, a gente sempre traz um assunto de maneira leve, com piada, com brincadeira aqui, mas assuntos de notícias. Porque, cara, ver notícia é um negócio chato. Se a gente conseguir deixar um pouco melhor, a gente vai deixar. Só que tem assuntos que são mais complexos, que as pessoas às vezes não conseguem entender porque tem uma palavra que eu não entendi e a notícia continua em cima dessa palavra e aí no final me perdi, né? Então o que a gente está trazendo aqui? Trazendo uma explicação básica, né, bem simplesinha, de um termo, de um conceito, de alguma explicação para que todo dia, se você estiver aqui com a gente, você vai aprendendo alguma coisa e depois de um tempo você consegue falar sobre geopolítica, mercado financeiro de uma maneira muito mais fácil, né? Quem é aluno da UVP já sabe isso, vai falar, porra, o Edson tá falando uma coisa tão básica assim, mas tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de entrar para a UVP Escola. Então hoje, dentro dos assuntos que a gente falou, a gente tocou no assunto de holding. A Itaúsa é uma holding, a Itaúsa é holding, dona disso, dona daquilo. Vamos lá. Manuel, explica de maneira bem simples assim, o que é essa holding? O que é uma holding no final das contas? Por que a Supernova, por exemplo, é uma holding? Vou usar um exemplo que foi uma pessoa que mais marcou na minha vida como chefe de família, minha avó. Minha avó ali, ela tinha ali a família Ferreira de Araújo, então ela era a chefe da família Ferreira de Araújo. Ela era só a única que provia recursos ali para a família? De maneira alguma. Tinha outras pessoas, mas todo mundo devia obediência a ela ali, todo mundo tinha ela ali como referência. Então imagine que no seu âmbito familiar, você joga isso para dentro de uma empresa, você tem ali um conglomerado de companhias que fazem parte desse família, entre aspas, PJ, só que todas devem obediência a uma única, que aí no caso, você pode falar que é seu pai, sua mãe, no meu caso específico que estou utilizando aqui para você, minha avó. Então a gente tinha todo esse conglomerado ali que devia obediência a ela. A mesma coisa uma hold, você tem outras pequenas empresas que estão debaixo ali de uma empresa matriz, que é onde ela vai tomar toda a decisão estratégica, onde vai fazer o posicionamento, vai cobrar dessas empresas, como acontece com a Itaúsa e como acontece na nossa hold aqui também. A gente tem a hold que está ali dentro de outras empresas menores e que elas devem satisfação para essa grande outra corporação. Justo, boa explicação, né? Então, no resumo do resumo, a holding é uma empresa dona de várias empresas, seria isso. De acordo com o Manuel, a holding é uma avó também, faz sentido. Aí, é uma avó. E então agora vamos pro recado final, né? Nosso recado final vai ficar com quem? Agora tem que ser com o Douglas. O Douglas já tá já queimei largado. Estralando assim, quero recado, me dá um recado. Pega o recado, Douglas. Diga pra câmera aberta o que você quer dizer do fundo do seu coração aí, esse coração grande e apertado que você tem. Bom, eu tava assistindo Olimpíadas, né? Viu aquele atirador que tava bem tranquilo assim, sem bem óculos, livre, sem óculos, sem nada de uma vez, e ele era turco, né? Aí eu falei, tá, eu vou analisar alguma coisa da Turquia lá. Que eu gosto também, é um país muito tranquilo, muito massa, assim, tipo... Tem uma curiosidade bem legal, assim, de viagens, aquelas viagens de balão. E eu fui ver algumas curiosidades da Turquia. A Turquia é o maior produtor de avelã do mundo. E a Turquia ela tem cerca de 70% da produção desse produto, desse fruto que é muito importante ali. E é a parte ali concentrada na região do Mar Negro. E o que isso é impacto, né? Porque se a gente for pegar a avelã, ela vai também na Nutella. Então, na produção ali da Nutella e também de outros produtos também de chocolate. Então, de certa forma, se um dia você deu algum produto ali para sua amada, ou também para o seu pai, para sua mãe, enfim, para alguém da sua família, provavelmente, na parte de avelã, veio da Turquia. Então... Salam aleikum. Aleikum e salam, ó... Obrigado. Vou mandar outro recado final então pra você. Fique esperto que o Mark Zuckerberg quer acabar com a sua vida. Por quê? Porque antigamente você viu um story ali, você vai lá e dá puxa um assunto, você vai ali, conversa alguma coisa, manda um foguinho, faz alguma coisa. Só que agora não. Agora, se você faz isso, a outra pessoa que tá ali vendo também o story da pessoa em questão, consegue ver que você curtiu, que você comentou e o que você comentou. Isso aí vai acabar com muita coisa aí. Deselegante. Deselegante da sua parte, Mark Zuckerberg. Você tá atrapalhando o maior flerte que existe na era pós-moderna aí, que é mandar foguinho em story de pessoa. Tá errado isso aí. Tem que acabar isso aí. É isso. É isso. Justo. Justo demais. Lembra que eu contratei um turco uma vez? Lembra. Ele lavou o pé na pia? Aquilo foi engraçado. Bom, fecha o programa.